Nesse vídeo aqui eu quero falar como você pode usar os seus sentimentos para conseguir tudo que você quiser. E eu juro para você que um dos caminhos pelo menos essenciais, importantíssimos para que você tenha a vida que você queira, para que você atinja aquilo que você quer atingir, é primeiro entender os seus sentimentos. É através deles que eles vão te levar para o caminho que você quer. E beleza, vamos começar falando uma questão, que os sentimentos na sociedade já é algo muito mal visto, né? Você vê que todo mundo critica e diminui aquela pessoa que é mais sentimental, que é mais emocional, ou aquelas atitudes que são sentimentais. Ah, eu agi no impulso. Ah, é porque eu estava sentindo isso e eu fiz aquilo. E essas atitudes realmente são diminuídas, em contraponto àquelas que são as racionais, as lógicas, aquelas que são muito bem pensadas, aquelas que te mostram que você é uma pessoa inteligente, não quando você tem uma inteligência emocional. Existe isso, mas as pessoas nem ligam. Eles querem saber mais da tua inteligência racional e da tua inteligência lógica. E aí provavelmente você já viu muito aquele debate, né? Razão versus emoção, né? O que é melhor, né? O que significa agir na emoção e por que isso é ruim, e o que significa agir na razão e por que isso é bom. Porque nesses debates sempre a razão ganha, sempre a razão é superior, sempre a lógica é superior, enquanto agir na emoção ou agir no sentimento é algo que é assumido até como algo infantil, porque são crianças que ficam chorando alto, são as crianças que ficam com raiva e agem ali, são as crianças que na empolgação vão lá e quebram alguma coisa, por exemplo, porque eles nem percebem. Então as atitudes que têm uma fonte emocional, eles são vistas como piores, são vistas como imaturas, são vistas como algo que não se sustentam ao longo prazo. Enquanto a gente vai se desenvolvendo e vai elevando esse caráter racional nosso, e aí justamente são essas as atitudes que são muito mais valorizadas pela nossa sociedade. Mas sério, olha uma coisa interessante, porque como eu falei, as pessoas tendem a pôr a razão e a emoção em campos completamente diferentes, até em questões opostas. Mas se você pensar, eles são a mesma coisa. Tipo, deixa isso, né, atingir você melhor. Vou até repetir, o sentimento e a razão são a mesma coisa. Porque pensa só, os dois eles falam sobre verdade. No sentido que assim, eles falam sobre alguma assertiva, sobre alguma afirmação que a gente aponta. Porque na razão, a gente historicamente usa a lógica, né? E aí a lógica ele é como se fosse um trajeto de frases que fazem sentido, né? Então, tipo assim, se a água molha e eu estou com água em mim, logo eu estou molhado. Isso seria tipo uma... Tem até aquele negócio que falam sobre o raciocínio socrático, eu esqueci o nome. Mas enfim, é isso. Então, quando a gente fala de razão, é como se a gente estivesse falando de coisas fora da gente que são verdade. E se uma coisa é verdade, então logo outra coisa tem que ser verdade logicamente, né? Mas não deixa de ser tipo assim, se isso aqui é isso aqui, então isso aqui tem que ser isso aqui. Isso é lógica, isso é a razão, né? Isso é agir de maneira distante em relação a essas verdades que a gente vive. Mas o sentimento, ele também é uma questão de uma afirmação, né? Porque, por exemplo, quando eu passo por uma situação que eu fico com raiva, a raiva indica de que essa situação é algo ruim, de que essa situação é merecedora de indignação, de que o que acabou de acontecer ele tem um caráter negativo e que, portanto, eu entro já nesse estado. E parece que a gente não está pensando, porque não usa essa lógica externa, mas não deixa de ser uma atitude, uma conclusão a partir de uma verdade que a gente encontra, isso é uma lógica. O que as pessoas não entendem, né, eles acham que os sentimentos não têm lógica, as emoções não têm lógica. Eles têm lógica, só que é uma lógica diferente e muito mais aprofundada em relação à lógica externa e à racionalidade que a gente tanto usa aí, como eu dei o exemplo agora, da questão de ficar molhado. Então os sentimentos, eles são a razão, só que de maneira mais profunda, porque é algo que já está tão mais enraizado na gente, algo que a gente já aceitou, já viu várias vezes, que ele é uma coisa que já vai afundando, já vai sedimentando na gente, e que quando a gente se depara com uma tal situação, uma tal verdade, uma tal assertiva de novo, a gente já reage de uma maneira muito mais instantânea, né? Parece instantânea, mas de uma maneira muito mais rápida, muito mais direta, que é o sentimento.
Já viu aquela frase? Quando uma mentira é dita várias vezes, ela se torna verdade? É um pouco isso. Quando a gente vive alguma coisa e a gente toma tipo assim, a gente faz uma conclusão lógica em relação a isso que aconteceu e a gente começa a viver isso várias vezes e várias vezes e várias vezes, essa conclusão lógica vira uma manifestação de sentimento, que é como se já fosse um posicionamento geral da nossa existência em relação àquilo. E como eu falei, os sentimentos, eles são uma coisa muito mais profunda, ou seja, eles são uma coisa muito mais poderosa em relação a como eles deixam o nosso ser, como eles mexem na nossa disposição. Porque uma assertiva lógica, quando a gente usa a razão, ela é uma coisa que é mais conclusiva na nossa mente. Então, tipo assim, sei lá, se você vê a louça suja e você olha, tipo assim, tá, eu almocei e isso sujou a louça. Eu não tenho pratos para comer amanhã, logo eu preciso lavar a louça. Beleza, isso foi uma questão da razão, você está usando a sua racionalidade ali para ir lá lavar a louça. Desculpa, para ir lá lavar a louça. E isso vai afetar o seu comportamento. Você vai engajar num comportamento de lavar a louça, a partir da conclusão mental que você fez. Mas o sentimento, ele é como se fosse uma conclusão corporal, que inclui não só a mente, mas todo o seu ser naquele momento. Então, já viu aquelas piadas, tipo assim... quando a sua mãe fala assim, filho, vai lavar a louça. E aí passa 3 segundos e a sua mãe tá lá lavando a louça, tipo assim, não, porque ninguém faz nada nessa casa, porque ninguém me escuta. Tipo, beleza, é uma piada, mas vê que pode ser que ela engaja no comportamento de lavar a louça com raiva. Porque ao olhar a louça, ela pode estar diante de um fato que não é só a louça tá suja, mas como ela diz, de ninguém entender ela, de ninguém escutar ela, de ninguém dar ajuda pra ela. E aí todas essas verdades, não tô falando que isso é mentira, é que isso é uma questão da percepção da pessoa. Então pode ser que isso não seja verdade, mas independente do que for, ela percebeu isso. Então, diante dessas verdades que ela percebe, de que ela não é ajudada, que ela não tem esse companheirismo dos filhos, enfim, ao olhar todos esses fatos, a lógica interna dela, que já está muito aprofundada, que ela pode já ter visto isso muitas vezes, ou é uma lógica que ela já via desde criança em outros parâmetros, mas que, independente do que for, já está enraizado nela, ela age com a raiva, que já impulsiona o corpo dela inteiro para fazer aquele comportamento que é lavar a louça. Então você vê que na razão e na emoção há um comportamento em relação a algo que é constatado na realidade. Só que ele tem uma influência muito mais mental e leve, digamos assim, porque ele ainda está no campo da razão, está no campo da lógica, de assertivas externas, enquanto o sentimento ele já está enraizado, ele já está dentro da gente e ele move todo o nosso ser para fazer aquilo. E aí você pode pensar, será que quando eu ajo no sentimento eu estou escolhendo agir? Sim, porque penso que o sentimento, né? Aí essa é a questão crucial para você entender. Os sentimentos, eles são forças. Eles são forças que impulsionam a gente, que intensificam a gente para uma direção. E, geralmente em relação àquilo que causa o sentimento. E aí, o ponto-chave desse vídeo para você entender para você conseguir tudo o que você quer, você tem que entender como esses sentimentos funcionam, né? Porque eles também indicam o que você quer. Porque se você se sente algo em relação a alguma coisa, ele tá, antes de te fazer agir, ele está indicando como você, né, se porta, o que você acha daquilo. Se é alguma coisa que você quer, alguma coisa que você não quer, alguma coisa que você gosta, alguma coisa que você não gosta. Mas também saber usar essa energia de maneira proveitosa. Porque, como eu falei, os exemplos, mais quando a gente pensa de uma atitude emotiva, é uma coisa infantil. Mas é porque as crianças ainda não sabem usar as emoções de maneira funcional para ir atrás daquilo de maneira mais efetiva, daquilo que ela realmente quer. E isso não é se contrapor ao sentimento, é só usar ele da maneira certa. E vamos ser sinceros aqui, todo mundo age, né, querendo ser racional, mostrar que é superior intelectualmente, mas se você ver também, toda atitude que tem essa fronte racional, ele tem um fundo emocional, ele tem um fundo sentimental, porque até quando a gente fala de lógica, as pessoas acreditam que existe uma lógica só, que é a lógica da verdade, e ou você é lógico, ou seja, ou você se atrela ao que é verdadeiro, ou você não é lógico. Mas não existe só uma lógica. Na verdade, existem centenas de lógicas. E, inclusive, a lógica dos sentimentos,
que você pode pensar em várias atitudes de várias pessoas, é o que rege. Se você pensar, quando uma pessoa tenta ser racional, ela está prezando o caminho que ela vai ter mais felicidade, o caminho que ela vai ter mais sentimentos negativos. Então, por exemplo, pensa naquela pessoa que tem que fazer uma prova, sei lá, fazer um Enem, e aí ela deixa de ir pra farra, sei lá, ela deixa de ser com alguns amigos pra uma festa numa sexta-feira pra passar estudando Química 2, sei lá. Você pode pensar, nossa, essa pessoa está sendo racional, ela está sendo lógica, porque ela sabe que é mais importante estudar do que sair pra uma festa. E aí parece que ela não tá sendo sentimental, que ela não tá tomando uma atitude impulsiva, emocional. Mas ela tá. Porque ela tá pensando assim, tá, se eu ir pra festa hoje, eu vou me divertir, sei lá, eu vou ser com os meus amigos, a gente vai rir, a gente vai zoar, beleza. Então eu vou ter esses sentimentos aqui, esses sentimentos de alegria. Mas, se eu estudar, isso vai me levar para um caminho onde futuramente eu vou ter um grande sentimento de realização. Ouve o que eu falei, um sentimento de felicidade, de realização, também de alegria. E eu também vou ter depois tempo para fazer essas farras com os meus amigos. Então ele usa da lógica para escolher o caminho que vai levar ele para os melhores sentimentos. Ou seja, o sentimento está guiando a lógica dele. Ele está agindo de maneira sentimental. Porque ele está escolhendo o caminho que vai ter os melhores sentimentos, o que ele vai aproveitar mais do ponto de vista dele. Mesmo que seja de maneira racional, de maneira lógica, é uma lógica atrelada a qual caminho que você é mais feliz, qual caminho que vai ter mais sentimentos positivos e qual caminho que vai ter menos sentimentos negativos. Mesmo que ele entenda que no momento que ele estuda, e ele deixa de ir para a festa agora, ele não está necessariamente vivenciando um sentimento positivo da alegria, da euforia de estar na festa, mas ele se contenta com a ideia, e essa ideia de ter um futuro onde ele vai passar na prova, onde ele vai entrar naquela faculdade, e que aí sim ele vai viver uma felicidade diferente em conjunto com as festas que ele vai ir, porque pensa, calorada é outra coisa. Ele está agindo de maneira emocional, porque ele está sentindo um sentimento a partir da ideia desse futuro que ele quer. É emoção. Isso é um sentimento. Alegria, empolgação, animação. Então, pensa em todas as outras coisas que você tomou uma atitude racional em relação de uma atitude emocional. Na verdade, você estava tomando uma atitude emocional, mas usando a lógica para concluir de que o caminho que você está tomando te dava muito mais emoções positivas e que você, querendo ou não, quando você segue algo lógico, você se sente bem, entendeu? Isso faz sentido para você. Tem até aquelas pessoas que agem em relação à honra e tipo, eu prefiro perder o jogo aqui, ou isso é batalha, mas eu vou perder com honra. Isso é um sentimento. Você tá usando uma lógica, tipo assim, não, é por isso que eu fiz isso. A lógica é mais para explicar por que você fez algo, mas se realmente o que explica é porque você sentiu melhor fazendo isso. É porque foi melhor para você, né? Tipo assim, você sentir isso e fazer essa atitude que te leva para esse sentimento bom do que não fazer. Até a questão do estudo. Esse cara, ele pode estar sentindo melhor, e às vezes até superior, não sei, eu não conheço esse cara, porque ele tá em casa estudando. Então ele não tá se sentindo mal. Entendeu? Então vocês têm que entender que vocês não vão ter uma atitude racional completamente racional, porque você usa da razão para manejar as emoções que você quer sentir. E querendo ou não, é isso que move o mundo. É isso que faz as pessoas inovarem. É isso que faz as melhores histórias. Pensa que todas as grandes histórias começam com os protagonistas que agem, não necessariamente no impulso, mas que agem com uma lógica sentimental por trás das coisas, com uma lógica narrativa por trás das coisas. O modo como você vai agir, as escolhas mais importantes da sua vida, você usa da lógica como um instrumento, mas a fonte desse instrumento, a origem, é o sentimento. Então, o que é um sentimento, exatamente? Um sentimento é um modo que você fica em relação a alguma coisa que você experiencia, a algum fato que você presencia no mundo e que isso torna todo o seu ser direcionado para agir de alguma forma, né? A gente pode pensar que basicamente existem dois tipos de sentimentos. Quer dizer, vamos pensar em quadrantes, né? Porque existem os sentimentos que são positivos e os sentimentos que são negativos. E por que eu estou usando aspas? É porque realmente existe um sentimento que é positivo ou negativo, no sentido de que, tipo, só os positivos são bons e os negativos são ruins. Todos os sentimentos são bons, todos os sentimentos são necessários, todos os sentimentos são úteis para a nossa sobrevivência, para as coisas que a gente tem que ir atrás.
até aqueles que são desagradáveis. É isso sim, a gente pode falar de sentimentos que são agradáveis sentir e outros que são desagradáveis, mas os desagradáveis são tão úteis quanto desagradáveis. Mas também pode pensar que tem sentimentos que são diagnósticos, que são aqueles que é simplesmente para mostrar como você se posiciona perante aquilo. Que a gente pode pensar simplesmente na questão da alegria e da tristeza, tá? Vamos usar aqui o exemplo de Divertidamente, que eu acho que eles nomeiam exatamente sentimentos importantíssimos para a condição humana, tá? A alegria e a tristeza, eles não são necessariamente sentimentos que vão fazer a gente agir de alguma forma. Eles surgem quando a gente já está fazendo alguma coisa e ele indica como a gente se porta em relação àquilo. Então, por exemplo, se eu tô num pula-pula com os meus amigos e tô lá pulando e me divertindo, e aí a gente zoa ali, a alegria surge para indicar, tipo assim, pô, esse comportamento, isso que você está experienciando é bom, é algo legal, é algo que eu quero continuar fazendo e eu não quero interromper agora. É isso que a alegria é, basicamente. E querendo ou não, a alegria ele é também visto como um ponto final, então tipo assim, pô, eu quero entrar no pula-pula com os meus amigos porque eu sei que eu vou ficar alegre. Ou seja, lembrando, a assertiva lógica com a base do sentimento. Então por isso que você entra no pula-pula e começa lá e vivencia essa alegria, que ele é o ponto final, mas ele vira evidência para continuar fazendo aquilo. E a tristeza é o contrário. Quando a gente fica triste com algum acontecimento, é que isso na verdade impõe pra gente que tipo, o nosso ser inteiro rejeita isso que aconteceu. O nosso ser inteiro entende que o acontecimento que aconteceu ou que acontece agora é algo ruim. É algo que não queríamos que estivesse acontecendo e que na verdade a gente gostaria que fosse diferente. Mas ele não tem uma atitude muito energética. Quando a gente fica triste, a gente fica para baixo, a gente fica meio caído, a gente fica deitado, né? Então ele não traz energia pra gente pra mudar. E aí agora eu vou falar do outro tipo de sentimento, que são aqueles que movem a gente. E vamos falar dos outros três que tem no Divertidamente 1, depois eu falo do 2, que vamos lá, a raiva. A raiva, que eu já falei aqui um pouco já, é quando a gente vê alguma coisa que a gente já não acha certo, que a gente acha que tá errado, né? Que é atrelado com a tristeza, mas que a gente também recebe esse boost de energia, esse nitro, como né, a gente pode dizer, esse turbo, que, né, esse amontoado de energia para agir perante aquilo que nos deixou assim, para a origem do fato ruim. E claro, a raiva ele é muito mal visto, porque muitas pessoas que agem na raiva agem impulsivamente, né? Agem sem pensar, porque pensar parece que é atrelado a uma irracionalidade, mas lembrando, o sentimento tem uma racionalidade. Na verdade, toda a nossa razão é atrelada aos sentimentos, porque tem algum motivo que te deixou com raiva. Mesmo que você não entenda no momento, teve algum motivo, teve algum gatilho que te deixou com raiva. Então teve alguma assertiva lógica que você fez ali de maneira profunda. E as pessoas não sabem usar esse sentimento. Mas a raiva, em certas situações, quando a pessoa sabe usar, e claro, quando isso é apropriado, poxa, é essencial, né? Em situações de perigo, em situações de urgência, né? Querendo ou não, esse boost de energia, ele vai ajudar a gente a agir da maneira mais efetiva no ambiente e vai resolver, entendeu? Mesmo que a maioria das pessoas não saibam como usar a raiva, né? E a raiva é vista como uma coisa a ser evitada, né? A ser ignorada, a ser diminuída. É sobre como você usa essa raiva. É sobre como você usa essa energia de maneira efetiva para resolver aquilo que é a fonte da sua raiva. Então, tipo, também pode ser, você pode entender que, tipo, beleza, não faz sentido eu ficar com raiva disso, porque isso é uma coisa boba, né? Sei lá, perder no videogame. Você tá jogando videogame com seus amigos, sei lá, tá jogando um FIFA, e aí você perde ali num campeonato que você tá com seus amigos e você fica muito bolado, você fica com muita raiva. Tem um motivo primeiro para entender que você tá com aquela raiva. Só que o motivo pode não ser necessariamente, perdi o jogo. Pode ser algo por trás disso. Às vezes é uma questão que você não sabe perder, ou que você não sabe lidar com a perda, não sabe lidar com a derrota, né? Você pode ver a derrota como algo muito sério, como algo que totalmente tem que ser evitado, e você cresceu assim. Então a raiva nesse momento, você não tem que usar pra... Você pode tentar usar pra ganhar o jogo, beleza? Mas se você já tem essa raiva toda em relação a simplesmente perder o jogo, você pode usar essa energia de maneira efetiva para entender o porquê. Para se esforçar mais para ir atrás do entendimento de por que você fica com tanta raiva quando você perde um joguinho, quando você perde uma partida que não é nada demais, que foi só perder uma partida, entendeu? Então esse é um exemplo. A gente tem a questão do medo. O que é o medo? O medo, ele é o sentimento que ele te mostra uma situação futura a partir de algo que você vê no presente que você quer evitar.
e, portanto, você age para que esse futuro nunca exista. O medo é isso. E esse é outra questão que as pessoas também não gostam, tipo assim, não, você não pode sentir medo, você tem que ir lá, você tem que ter coragem. Mas, tipo, medo, cara, você não tem que desejar não sentir medo, porque o medo é extremamente importante para que você faça tudo da maneira melhor. Tanto que tem uma tirinha do Mário Sérgio Cortella, que ele faz umas tirinhas, né, no perfil dele. E é muito bom, porque ele chega lá no avião e ele chega pra, tipo assim, quando você entra no avião, você tem toda a equipe, os comissários, né, o piloto. Aí você fala assim, ó, ele fala assim, né, pô, vocês têm medo que o avião caia? E a equipe inteira fala assim, sim, a gente tem medo. Aí ele senta lá e aí tem tipo uma corujinha, eu acho que a corujinha que fala, enfim, outra pessoa. Mas outra pessoa fala assim, pô, eu não vou entrar nesse avião não, porque estão com medo do avião cair, então eu não vou entrar no avião. Aí o Mário Sérgio Cortella fala assim, não, muito pelo contrário. É justamente porque eles têm medo que eu quero entrar nesse avião. Porque eu sei que o medo deles vai fazer com que eles já garantam e averiguem todos os aspectos que precisam ser averiguados antes do avião decolar. Porque eles têm medo que caia. Então tá vendo que o medo, muitas pessoas acham que o medo faz a gente evitar de fazer as coisas. Mas na verdade o medo ajuda a gente a fazer as coisas da melhor maneira. Porque a gente quer evitar um certo futuro. Então pensa só, quando a gente está, por exemplo, andando e vê um bicho. Então a gente está vendo um fato da realidade e logicamente pensa assim, se esse bicho está aqui, eu sei que esse bicho pode me machucar. Eu sei que pode haver um futuro onde eu me aproximo desse bicho e ele me ataca. Logo, eu vou agir perante esse bicho para que eu não seja atacado. Isso parece lógica, mas isso é medo. O sentimento do medo, ele atribui essa lógica do evitar entrar em contato com esse bicho de maneira muito mais profunda e muito mais reativa. Ou seja, de maneira muito mais efetiva. E de novo, se você não souber usar o medo, você pode ter medo de tudo e isso te evitar de fazer qualquer coisa, que isso já é um pânico, né? É você deixar de viver, deixar até de fazer coisas boas pelo medo. E de novo, é sobre você saber usar os seus sentimentos, usar essa disposição que o sentimento dá ao seu corpo, que ele dá à sua mente, para você conseguir o que você quer. Então o medo, ele vai te ajudar a evitar o que você não quer, que consequentemente é o que a gente quer. A gente quer um futuro onde não existam as coisas que a gente não quer. Enfim. E aí também vou falar aqui um pouco do nojo, que qual o motivo do nojo? É parecido com medo, mas que a gente vai ter uma reação muito mais corporal e sentimental em relação àquilo que a gente vai ter em contato. Porque se a gente não tem nojo, a gente vai entrar em contato com substâncias que podem matar a gente, entendeu? Então sentir nojo é uma coisa também completamente ideal. A gente tem que sentir nojo de certas substâncias, de sujeira, entendeu? Se a gente não sente nojo disso, a gente pode racionalmente entender, beleza, esse negócio aqui tem muita bactéria, esse negócio tem muitas coisas que vão me deixar doente, logo eu não vou entrar em contato com isso. Mas quando você sente isso, quando você sente a repulsa, né, isso de fato vai te fazer se afastar disso, e não uma asserção lógica que, novamente, ele vem de uma questão sentimental profunda, e essa asserção lógica, tipo assim, isso tem bactéria, isso vai me deixar doente, pode ser revisitada, pode ser reforçada tantas vezes que vira o sentimento de nojo. Que aí a gente não precisa nem repensar nisso, a gente já sente isso. Então vamos lá. Entendendo que os sentimentos têm um motivo específico, para atitudes específicas, para verdades específicas que a gente encontra na nossa vida, né? Como é que a gente usa elas? É sobre primeiro entender o que elas querem falar pra gente, né? Porque um sentimento, se ele é uma lógica, toda lógica ele é uma assertiva. Ele é uma frase que consta algo sobre a realidade. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso aqui, se continuar assim, vai ocasionar nisso, né? Então, o que a gente primeiro tem que entender o que o nosso sentimento está querendo falar, sobre como a gente percebe aquilo, né? Porque ele é como se fosse uma lógica também. A gente não pode menosprezar o sentimento. E usar, né, esse sentimento, se ele for algo de impulsionamento, né, se for algo que altera a disposição do seu corpo, da maneira mais efetiva para lidar com a fonte desse sentimento. Então, como eu falei do medo, se você é uma pessoa que trabalha no avião e você tem medo que ele caia, você tem que usar esse medo da melhor maneira, que é averiguar que todas as questões do avião, todos os parâmetros, antes de decolar, estejam certinhos, que todas as partes da nave estejam em boas condições, enfim. Isso é usar o medo de maneira efetiva. Se você tem medo, por exemplo, o exemplo do cara que estudou e não foi pra festa. Ele pode não ter ido pra festa por medo. Porque ele tem medo de que se ele vai pra festa, ele não vai estar capaz o suficiente para passar na prova e não vai conseguir entrar na faculdade que ele quer. Então isso não é uma coisa ruim que ele estudou por medo. Ele usou o medo e essa disposição do corpo dele para justamente conseguir deixar de ter uma alegria no momento para que ele tenha
que estudar, que pode ser uma coisa que é meio maçante, uma coisa que ele fica entediado, mas que o medo, ele pôs o corpo dele num estado que fez ele conseguir fazer isso. É como se fosse adrenalina. A adrenalina, ele faz a gente agir de uma determinada maneira que faz a gente conseguir algumas coisas que normalmente a gente não conseguiria. E o medo age de maneira perfeitamente e aceitável. O medo foi uma lógica que ele pensou. Beleza, se eu não estudar agora, pode ser que aconteça um futuro que eu não queira. Que o medo é isso. Então, ele é uma maneira perfeita de usar um sentimento negativo, que no caso é desagradável, para conseguir o que você quer. E é isso que eu tô falando. É sobre você entender os seus sentimentos, esse é o primeiro passo, entender o que eles querem falar, o que eles dizem sobre o que você acha sobre aquilo, sobre as coisas que você quer, e aí usar a disposição que eles nos dá para conseguir aquilo que a gente quer. E não simplesmente sentir isso, porque sentir é importante. E aí você pode expressar através da arte, que também é algo muito bom, né? Principalmente, por exemplo, a raiva, que em muitos momentos a raiva surge em situações que não precisa, infelizmente. Mas se você usa a raiva de maneira efetiva pela arte, é tão efetivo quanto se você tentasse usar ali. Porque como eu falei, se você fica com raiva quando você perde um jogo de videogame, que é uma coisa pequena e boba, você vai ter aquela energia toda e você não vai conseguir usar. E se você expressa, às vezes pintando, escrevendo, cantando, né, fazendo uma arte marcial, isso é uma maneira efetiva de gastar essa energia. Mas que também seria interessante você ver a fonte dessa raiva que você tem. Enfim, mas de qualquer forma, até quando você não usa diretamente para aquilo que você ocasionou raiva, mas você expressa de uma maneira artística, isso é efetivo, isso é útil, isso é funcional. E é sobre isso, é entender que os sentimentos não é uma atitude imatura, não é uma atitude animalesca, ele é uma atitude que é funcional para conseguir tudo aquilo que você quer. Porque ele primeiro mostra o que você quer e te dá os recursos de energia, os recursos de motivação, os recursos corporais e mentais unidos para que você vá atrás daquilo que você quer e para que você consiga exatamente o que você quer. Porque a pessoa que vai ficar só presa no sentimento e nega os sentimentos, não quer nada. Porque o sentimento é sobre querer, o sentimento é sobre agir perante algo que te afeta. E se você ficar só preso à racionalidade, a questões externas, você não sente nada e você não age. Você só fica constatando coisas do mundo. Então pensa aí, como em outros sentimentos, né, existe também uma lógica de funcionalidade em todos eles, né? Até no segundo filme que aparece a ansiedade, aparece a vergonha, aparece a inveja também. Eles também têm motivos específicos para existirem e utilidade também. A ansiedade, ele é como se fosse um medo para um futuro muito mais longínquo, digamos assim, né? De coisas que, sei lá, nem aconteceram ainda, nem estão evidentes que estão acontecendo, mas que você tenha esse acesso mental a esses eventos futuros. A inveja é quando você presencia com outra pessoa que tem algo que você gostaria de ter, né? No caso, a inveja, ele se porta de uma maneira em que essa pessoa tem algo que eu quero e eu não quero que ela tenha e eu quero, né? Mas tem um equivalente à inveja que é a admiração. Que é tipo assim, poxa, essa pessoa tem algo que eu quero e eu também quero ter igual. Mas não é necessariamente que eu quero tirar dela. E sim que eu quero ter igual, né? Enfim, a questão é que os sentimentos eles não têm que ser controlados de maneira que eles têm que ser escondidos, eles têm que ser menosprezados, eles têm que ser postos de lado. Eles justamente são a sua fonte principal de energia para conseguir tudo o que você quer. E se você tem um manejamento, é a palavra certa. Se você tem um manejamento certo, um entendimento aprofundado dos seus sentimentos e um manejamento de maneira eficaz para conseguir o que você quer, tô te falando, você vai conseguir tudo o que você quer. E aí, eu quero te fazer então uma pergunta. Como que você se sente em relação às coisas que eu falei?